Acho que quando nós vemos musicais como Wicked, Legalmente Loira, Meninas Malvadas, a gente às vezes esquece por um momento ou não nos cai a ficha de que existia uma época que as mulheres não poderiam atuar. Nas primeiras montagens das peças de Shakespeare, por exemplo, eram os homens quem faziam os papéis femininos, já que as mulheres sequer podiam ir ao teatro. Porém, por mais que nós tenhamos grandes musicais da Broadway com protagonistas femininas, uma pesquisa da produtora de entretenimento Production Pro mostrou que dos 263 papéis principais da temporada de 2017 a 2018 da Broadway, 37% eram mulheres, eram papéis de protagonismo feminino, eram protagonistas femininas. Mesmo com, né, esse protagonismo feminino, acho que a gente deveria refletir como as mulheres estão sendo representadas, né? Como essas protagonistas estão sendo colocadas nas tramas. Oi, eu sou o Oscar e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre representatividade feminina na Broadway, nos musicais. E eu gostaria de ressaltar que, apesar da minha extensa pesquisa e do super trabalho que deu para fazer esse vídeo, eu sou um homem e eu vou comentar aqui sobre vivências femininas, então, mulheres, fãs de Broadway, por favor, comentem aqui, vamos conversar sobre esse assunto. Eu acho que ele é um assunto que dá muito pano para manga, dá pra gente pensar em várias camadas, várias discussões, ter várias opiniões diferentes, então eu acho que vai ser uma conversa super legal. Bom, eu queria também, eu até gostaria realmente de fazer uma recapitulação de, nossa, todos os papéis femininos, desde o começo do teatro até hoje, os musicais contemporâneos, como está essa representatividade, mas não dá, né, gente? É muita coisa. Então, como vocês viram pelo título, eu vou falar de dois musicais, O Fantasma da Ópera e Miss Saigon. Então, sem mais delongas, peguem suas pipocas, seus lanchinhos e vamos começar a falar sobre representatividade feminina na Broadway com Fantasma da Ópera e Miss Saigon. Parte 1. Memórias do Subsolo. Se você está cronicamente online ou gosta de pesquisar sobre lendas urbanas e coisas escabrosas, você provavelmente já ouviu falar sobre o subterrâneo de Paris. Muitas pessoas gravam vídeo descendo para essa parte de baixo secreta da cidade, mas além de ser ilegal, muitos parisienses não recomendam essa prática, porque, bom, digamos que existem alguns moradores nesse subterrâneo e que eles não são muito receptivos com visitantes. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Era uma noite de quinta-feira agradável, no dia 14 de janeiro de 1858. O então imperador, que foi eleito presidente, mas deu um golpe, Napoleão III, estava em sua carruagem com a esposa a caminho da Ópera de Paris, que na época ficava na Rua Le Pelletier, quando de repente dois conspiradores, manifestantes italianos atacam a carruagem com bombas caseiras. Após o susto, que matou 8 pessoas e feriu mais de 500, o imperador Napoleão III decidiu tirar a Ópera de Paris, que ficava ali na Rua Le Pelletier, para um outro lugar, que veio a ser a Ópera Garnier. A obra começou em 1861 e qual não foi a surpresa dos operários do teatro quando, ao chegarem no subsolo, viram um enorme fluxo d'água lá. A solução para isso foi criar uma espécie de lago artificial. Em 1875, a Ópera Garnier, o Palais Garnier, fica pronto e um jornalista, anos depois, vai visitar aquele local. O jornalista se chamava Gaston Leroux e, bom, Gaston Leroux publicou O Fantasma da Ópera entre 23 de setembro de 1909 a 8 de janeiro de 1910, no jornal Le Gaulois. Desculpa se a pronúncia estiver errada, meu francês está um pouco enferrujado. Para quem nunca ouviu falar, O Fantasma da Ópera conta a história dessa figura misteriosa que assombra o Palácio Garnier, a Ópera de Paris, e principalmente assombra o casal Christine e Raoul, que é o Visconde de Chagny. Eu só tive contato com o musical inicialmente, eu só li o livro agora em julho, agosto, especialmente para esse vídeo. Sintam-se muito honrados. E eu amei esse livro por um motivo muito peculiar, a forma dele, a forma como o autor conta a história. Como o Gaston Leroux ele era jornalista, ele traz isso
para a narrativa. Então, é como se você estivesse lendo diversos relatos, diversas matérias jornalísticas em busca de um autor, né, de um jornalista em busca desse fantasma. Ele quer toda vez provar com você, para você com evidências, que o fantasma existe. Então, sim, aqui nesse livro você vai ter relatos, você vai ter entrevistas, você vai ter depoimentos mesmo, para meio que te convencer que esse fantasma existe. E vale a pena lembrar que, como eu disse, né, esse livro ele foi publicado primeiro como diversas matérias no jornal e só depois, em 1910, quando os capítulos já tinham sido publicados no jornal, que ele virou um livro de volume único, né? Então, fiquei pensando que se na época eu tivesse acesso a esses capítulos, meu Deus, eu ia ficar aterrorizado, eu ia jurar que o Fantasma da Ópera realmente existe, de tão bom que é essa forma desse livro. E, como eu disse, né, o Gaston Leroux, ele era um jornalista, então ele foi pesquisar muito sobre a Ópera de Paris, né, sobre o Palais Garnier, então essa história do lago que ele usa aqui, né, realmente o lago existia, e a cena clássica do Fantasma da Ópera, né, o candelabro, né, o lustre caindo, realmente, isso realmente aconteceu e, infelizmente, uma mulher faleceu. Enfim, mas esse não é o foco do vídeo, então fica aqui minha recomendação. E me siga nas redes sociais se você quiser saber um pouquinho mais, as minhas leituras, especialmente dessa. Então vamos para o que interessa. Parte 2, A Nova Margarida. Para a gente começar, eu acho que a gente tem que falar da Christine no livro. Para isso, eu volto ao que eu estava falando da forma desse livro. Ele é um livro, como eu disse, com esse formato jornalístico. Então, o narrador, ele é um narrador jornalístico, um pouco imparcial, um pouco distante e sóbrio. Então, eu não diria que a Christine é protagonista, porque a gente não tem um protagonista. Claro, a história gira e muito em torno dela, mas a gente não tem um POV, um point of view dela. Ela é só mais uma parte de diversos depoimentos. Ela não, o narrador não segue cada movimento dela. Ele reconta as ações dela e o que aconteceu com ela com base em depoimentos. Então a gente não tem, eu não colocaria ela como uma protagonista desse livro aqui. Fora isso, acho que uma das principais questões que eu queria colocar nesse vídeo, na verdade, é sobre a idade da Christine, tá, gente? Eu vou ler a passagem que nós somos apresentados a Christine. Para quem tem o livro da edição da Zahar, tá na página 42. E aqui a gente é apresentado pela primeira vez pela Christine e é com base, como eu disse, é com base numa crítica feita no jornal sobre a apresentação dela como soprano. Entendeu? Então é isso que eu tô falando da questão da forma, entendeu? Ele pegou o relato de um crítico do jornal falando sobre ela. A gente não tem, por exemplo, uma fala dela ou um personagem descrevendo ela, entendeu? O narrador diz pra gente assim: como grande artista que era, ele, o crítico, percebera que, aquela noite, no palco da ópera, a bela e doce criança oferecera um pouco mais de sua arte, oferecera seu coração. Nenhum dos amigos da ópera ignorava que o coração de Christine permanecera casto como aos 15 anos. Eu interpretei isso como se ela tivesse 15 anos, tá, gente? Primeiro porque os amigos da ópera, pelo que eu entendo, são visitantes da ópera ou críticos, né? Então, imagino eu que eles não saberiam, né, sobre o coração da Christine, né? Então eu interpretei isso como se realmente ela tivesse 15 anos. E, gente, beleza, vocês podem falar, ah, não, é porque ela conheceu o Raul quando ela era mais nova, então hoje ela tá mais velha. Ok, pode até ser. Não tem evidência nenhuma disso, mas também não tem evidência que ela não possa ser mais velha que 15 anos. Porém, a única evidência de idade que a gente tem em relação a ela é essa passagem, tá? Mas vamos dizer que ela é sim mais velha. Ela é muito infantilizada. Vocês viram, que nem eu falei, bela e doce criança? Essa é basicamente os únicos adjetivos que vão ser usados para descrever a Christine, né? Bela, doce, ela vai ser chamada muito de criança. Além de doce criança, tem uma outra passagem que ela se refere, que ela fala com o Raul assim:
Oh, Raul, como seremos felizes, vamos brincar de futuro maridinha e futura mulherzinha. Então, é isso, são falas muito infantilizadas, uma descrição sempre muito infantilizada de como ela é jovem, de como ela é doce, de como ela é uma criança. Então, eu acho que se ela tem mais de 15 anos, ela é bem infantilizada. E, gente, claro, ele é um livro dos anos 1900. Ele é do gótico, que vem do romantismo, então, sim, existe, né? Eu não estou esperando uma ótima representação feminina aqui, muito pelo contrário, né, gente? O romantismo, inclusive, tem umas coisas bem tenebrosas em relação a mulheres aqui. Mas, inclusive, eu vejo isso até como uma sátira do romantismo. Às vezes, essa infantilização assim, da Christine parece até um pouco exagerada de propósito, meio que satirizando o próprio romantismo. Eu não sei se é o caso, porque realmente o gótico aqui, o romântico, está bem presente, mas eu acho que essa over-infantilização talvez seja uma espécie de sátira, gente, não sei. Mas outra coisa que eu também gostaria de ressaltar em relação ao livro, e que vai ser importante quando a gente for falar do musical, que quando a Christine é levada para o subsolo da Ópera de Paris pelo fantasma, o livro sempre vai descrever isso aqui como um rapto. As palavras usadas são rapto, e ele descreve, o Gaston Leroux descreve uma cena de sequestro. Ele descreve uma cena de cárcere privado, tá? E isso vai ser importante para quando a gente for falar do musical, tá? E eu gostaria de encerrar essa parte com um trecho aqui dessa minha edição da Zahar, que tem a introdução do incrível Rodrigo Casarim, e ele vai falar o seguinte, ó. Ainda com resquícios do romantismo, as relações amorosas de O Fantasma da Ópera são um tanto idealizadas. Raul vislumbra em Christine a amada praticamente intocável, enquanto Eric projeta na cantora um amálgama do belo, uma junção de beleza física, artística e beleza da alma, no caso. Agora falando da relação da Christine com o fantasma, tá? No entanto, tem também uma parte de seu coração dedicada a Eric, com quem constrói um relacionamento que hoje não teríamos problemas em chamar de abusivo, marcado pela chantagem, pela violência emocional e até por um sequestro, vale lembrar. Parte 3. O Anjo. Em 1986, O Fantasma da Ópera estreou nos palcos da West End, em Londres, e 2 anos depois, em 88, chegou a Broadway, onde ficou por históricos e surpreendentes 35 anos. Fechou ano passado. E aqui no Brasil a gente teve 2 adaptações, uma em 2005 que ficou 2 anos em cartaz, é bastante tempo, tá, gente? 2 anos em cartaz, e depois outra versão em 2018, ficou mais ou menos 1 ano ali, ambas as vezes no atual Teatro Renault. E a primeira coisa que a gente tem que falar da Christine no musical é que ela recebe um baita de um protagonismo, tá, gente? Porque toda aquela forma jornalística, todo aquele mistério jornalístico de o fantasma existe, todos os relatos, eles vão ser cortados. O que sobra aqui, realmente, o foco aqui é o triângulo amoroso Raul, Christine, Fantasma. Tá? Então, com isso, obviamente, ela recebe um grande protagonismo. A Natácia Alves vai falar na dissertação dela o seguinte: por ser a tradução de Weber a mais difundida, o público em geral conhece a história de O Fantasma da Ópera como a versão contada por Weber, com todas as suas manipulações. Essa hoje é vista como uma, abre aspas, clássica, extremamente emotiva história de um triângulo amoroso entre a bela cantora de ópera Christine, o seu namorado de infância Raul e o fantasma. Logo, não mais como uma história que aterroriza o leitor. E o que isso implica na prática? Bom, a gente não tem mais um sequestro, a gente não tem mais um rapto, a gente tem um date romântico levemente problemático. As maldades feitas que no livro são colocadas como absurdos, como crimes, não rapto, aqui são feitas em nome do amor. E de novo a Natácia Alves vai falar.
Se no livro de Leroux o fantasma pende entre bom e mal, ora agindo realmente como uma figura angelical e ajudando Christine a progredir em sua carreira, ora demonstrando sua possessividade, conectando sua imagem diretamente ao que a visão tradicionalista que acredita que o feio representa, no filme de 2004 ele é apresentado como uma vítima do mundo. Então, para resumir, enquanto no livro a gente tem uma linha moral acinzentada do fantasma, no musical ele faz as maldades, mas por amor. E isso tem implicações diretas na Christine. Porque enquanto no livro, por mais que ela seja colocada como vítima, como a donzela a ser salva, ela tem um arco. Ela tem esse arco de meio que ficar apaixonada, meio inspirada, né? Instigada, muito curiosa pelo anjo, né? E quando ele se revela o fantasma, aí sim realmente ela vira essa vítima. Mas existe esse arco, esse arco de relação dela com ele, né? De primeiro admiração e depois espanto. Também gostaria de pontuar aqui que em toda essa questão do sequestro da Christine, que acontece um pouco mais pro final do livro, ela age de uma maneira bem esperta, tá? Na situação, considerando, gente, que é um livro de 1900, tá? E o que acontece no musical, né? Pra mim, quando você transforma toda esse arco da bondade versus maldade do fantasma em ele está fazendo por amor, ele é só um romântico incurável, meio que você tira esse arco da Christine, você apaga esse arco dela para uma briga entre dois homens por um objeto de desejo. Você transforma ela nesse objeto de desejo que esses dois homens estão brigando por. A gente perde muito desse arco dela. E aí, em 2004, anos depois da estreia do musical do Andrew Lloyd Webber, a gente tem o filme do Fantasma da Ópera, né? Estreava o filme do Fantasma da Ópera com a direção do Joel Schumacher, sim, esse Joel Schumacher. E, apesar da resposta da crítica e do público não ser tão boa, ele sim foi indicado a alguns Oscars e ele imortalizou, queira ou não, a peça, né? Ele imortalizou a peça dos palcos para as telas. Né? Para falar do filme, a gente volta na questão que eu abordei anteriormente, que é a idade da Christine. Nos palcos, gente, no musical, nos palcos, a Christine geralmente é interpretada por uma mulher mais velha, ali passado dos seus 20 para os seus 30 anos ali, tá? E por quê? Bom, além de, obviamente, das cenas, né, do enredo, que obviamente tem um teor, né, romântico para sexual mesmo, né? Tem esse teor, né? Mas essas cenas um pouco mais acaloradas, cena mais quente. Além disso, né, ele é um papel muito difícil, principalmente para se fazer no palco, né, na Broadway, que, né, geralmente são 5 shows por semana, né, quase todos os dias. Obviamente tem que ser uma baita atriz, uma baita cantora, né, gente? Tem que ser uma soprano, tem que ser uma cantora de ópera. E por mais que a gente tenha muitas atrizes mirins geniais, obviamente tem que ser uma atriz de muito fôlego para fazer um baita papel, gente. É um papel muito barra pesada. Então, um musical nos palcos, a gente pode dizer que conseguiu omitir bem essa questão da idade da Christine, tá, gente? Porque aí você coloca uma atriz mais velha, você não precisa falar que a menina, né, que no livro, por exemplo, a menina tem 15 para mais anos, né? A gente não, no musical essa questão passa um pouco despercebido. Só que o nosso amigo Joe Schumacher quis ser fiel ao livro. E quem foi a escalada para ser a Christine é a Emily Rossum. E na época ela tinha entre 16 e 17 anos, na época das filmagens. E o Raul, o Patrick Wilson, tinha 30 e o Fantasma, o Gerard Butler, tinha 33, 34 anos. Pois é, amigos. Agora essas cenas aí para vocês devem estar bem mais desconfortáveis, né? Mas eu acho, gente, que esse problema da idade, né, principalmente no filme, ele não é tão levantado. Por quê? Porque foi o que a Natácia fala no artigo dela, né? O que viveu na cultura pop, né? O que as pessoas lembram é muito a versão do Andrew Lloyd Webber, né? Muito a versão do musical, que ali eles vão lembrar, né, de uma Christine mais velha, né? Enfim, e no próprio filme, uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer é que
sim, a atriz era bem nova, era uma idade mesmo de Christine, 17, né, 16, 17 anos, mas ela não é colocada ali infantilizada, né? Ela é colocada de uma forma ali mais adulta, tá? Então, o que perdurou realmente foi o musical, então por isso que a gente não tem tanto esses debates sobre a idade, né, da Christine. Vou continuar a falar do filme, eu vou falar de uma cena específica do filme, tá, gente? Ela acontece no musical, mas de uma forma diferente. Quando o fantasma leva a Christine pro subterrâneo, né, pro covil dele. Aqui a gente não tá chamando de sequestro, né, a gente tá falando dele levar pro covil dele levar pro subterrâneo, mas, né, no livro é dado que é sequestro, mas enfim. Enquanto ele canta Music of the Night, né, ela vê, né, quando tá terminando de cantar, ela vê o manequim com ela vestida de noiva, desmaia e ele coloca ela na cama. E isso eu tô recontando o filme, né? Ela desmaia, ele pega ela, levanta ela pelo colo, lembrando, ele de 34 anos e ela, uma menina de 17, ele pega ela no colo e coloca ela na cama. Tem um corte brusco, a gente vê um dos funcionários ali no Bastidores da Ópera aterrorizando as bailarinas, contando lá do Fantasma da Ópera. Tem um corte brusco e nessa primeira cena que eu contei, o fantasma ele tava com o paletó assim, com os babados, né? Ele tinha uma espécie de gravata e a camisa, certo? Ele estava assim, a cena corta, a gente vê essa cena ali das bailarinas, dos bastidores, e na volta ele tá assim. Ele tá com a camisa, só com camisa, ele não tá mais com paletó, ele tá com a camisa aberta. Então, recapitulando, totalmente vestido, coberto, paletó, desmaia, coloca na cama, corta, volta, camisa aberta, ela na cama e ele tocando pianinho. Espero que vocês tenham entendido a suposição, o que é possível se entender com essa sequência de imagem. Eu não vou me alongar nisso, porque eu acho que é algo muito pesado, acho que a gente iria numa outra discussão, numa discussão muito maior, numa discussão, enfim, com inúmeras outras problemáticas, mas espero que vocês tenham entendido esse subtexto que eu quis pontuar aqui, que pra mim, na verdade, pra mim toda essa sequência de cena é bem estranha, tá? Esse negócio da boneca, eu acho bem estranho. E, obviamente, num musical, nos palcos, isso não acontece porque não tem esse corte no meio, né? Não tem esse corte de cena no meio. Então, é algo que, se eu não me engano, eu não lembro, mas eu acho que ele não se, se ele não se dispe assim, né? Ele não abre a camisa, nada. Eu acho que a cena, no palco, a cena segue corridona mesmo. Eu acho que é, de fato, uma sequência bem duvidosa e pra gente refletir aí sobre o que o diretor e os roteiristas quiseram dizer com essa cena, na verdade, tá, gente? Dito tudo isso, eu acho que a Christine Daae é uma das personagens mais interessantes, assim, do mundo dos musicais. Eu acho que toda essa discussão em torno dela, no musical, no livro, eu acho que torna ela uma personagem muito interessante, apesar de algumas coisas sim talvez devam ser vistas como problemáticas, tá? Mas eu acho que ela não deixa de ser uma personagem importante e interessante. E como eu queria parafrasear aqui a Camille Castelo Branco, que escreveu esse texto incrível. Eu vou deixar aqui linkado na descrição junto com outras referências, tá? O que me parece mais belo na história de Fantasma da Ópera é que, para se tornar um grande talento musical, Christine precisa abrir mão de certa inocência e descer fundo em um mergulho de obscuridade e desconhecimento. A verdadeira genialidade existe um encontro com a nossa sombra, e, por isso, genialidade não é para todo mundo. Não é qualquer um que suporta encarar a face da escuridão que habita o próprio peito. Putz, que canetada, hein? E, de fato, eu acho que isso é um mérito do Gaston Leroux, que conseguiu, em 1900, uma época que mulheres na literatura eram representadas de forma péssima, né? Ele conseguiu, sim, criar uma personagem bem tridimensional, inclusive para a época, que na época realmente era algo bem inimaginável, tá, gente? E, sim, eu acho que existe certo mérito musical que, através de figurinos, por exemplo, mostra essa transformação, sim, da Christine como uma mulher mais ousada, que abraça, né,
essa escuridão para atingir, né, essa genialidade que a Camille fala no texto dela, né? Por exemplo, no começo a gente vê ela com aquele vestidão branco, bem angelical, e aí ao final, né, enquanto ela vai ali se entroncando, né, nesse triângulo amoroso, e passando mais também tempo com o fantasma, ela começa a vestir o vermelho, ela começa a usar essas roupas mais escuras e mais vermelhas, né? Quem pontuou isso foi a Caroline Moura, a Liz Martinez e a Lúcia Ramos, que escreveram no artigo delas. Ao contrário de várias heroínas góticas, Mademoiselle Daae não passa por uma fuga temporária de sua prisão, do próprio edifício da ópera e de sua condição subordinada a Eric, apenas para ser trazida de volta a ele novamente. A personagem muda com o curso da narrativa, e o filme enfatiza sua transformação usando a cor vermelha. O cinema poderia expor por meio de imagens o que o Gaston Leroux quis dizer com a palavra. A partir do momento em que Christine é apresentada com essa cor, primeiro, ao camarim vermelho, que marca sua ascensão ao lugar de primadona e de sucesso, e segundo, a rosa vermelha deixada por seu misterioso professor, ela começa a ser mostrada vestida de vermelho ou carregando rosa vermelha. Sua pureza e espírito submisso foram quebrados para nunca mais se tornar. E sim, eu acho que dá para ver esse crescimento da Christine, mas isso eu atribuo mais ao livro. Acho que o musical, como o foco realmente é nesse triângulo, a Christine é vista mais como esse objeto a ser disputado, tá, gente? Diante dessas diversas interações e essas ameaças entre o Raul e o fantasma, né? Essas interações do Raul e do fantasma, esses confrontos, eles na verdade não existem no livro, tá? Então isso acaba sendo só meio que eles batalhando ali pela Christine, e eu acho que o musical realmente não dá muito espaço de crescimento ou de análise para ela. Parte 4. O amor nunca morre. Já a protagonista... Em 1999, em meio ao sucesso do musical Fantasma da Ópera, o Frederick Forsyth escreve O Fantasma em Manhattan. Apesar de no prólogo, né, desse livro ele realmente falar bastante da obra do Gaston Leroux e abordar muito, né, essa narrativa, claro que isso aqui é uma sequência direta ao musical e que a inspiração dele é totalmente musical. E alguém pediu essa sequência? Não. Então, em 2010, estreia Love Never Dies, baseado no Fantasma de Manhattan e uma sequência ao Fantasma da Ópera. E com músicas e composições, de novo, de Andrew Lloyd Webber. Eu vou falar rapidamente da loucura que é a sinopse desse musical. Em Nova York, Coney Island, alguns anos depois de 1910, do que aconteceu ali na época do Fantasma da Ópera, tá? A gente tem esse parque de diversões que tem tipo um cabaré, e quem tá comandando esse cabaré é a Madame Giry, né? E a filha dela, né, a Meg, que era amiga da Christine, é a performer, né? Ela vai dar lá o show dela lá no cabaré. E quem comanda esse parque de diversões barra cabaré todo é quem? Surpresa, o Fantasma da Ópera. As duas, né, a Madame Giry e a Meg, ajudaram ele a fugir dos Estados Unidos depois de fugir para os Estados Unidos depois de todos aqueles acontecimentos lá em Paris. E aí, um tempo depois que os três ali já estão lá, quem que chega a Nova York? Obviamente, Christine, Raul e o filho da Christine, o Gustave. E bom, o Gustave, plot twist, o Gustave é filho do fantasma. Como? Então, e como, né? Você deve estar perguntando, lembram da cena que eu falei? Mas não, não. Aparentemente, a desculpa feita pelo roteiro é que, na verdade, logo depois de todos os acontecimentos do Fantasma da Ópera, a Christine e o Raul se casaram, só que ela continuou tendo ali um affair com o fantasma. Isso não faz sentido nenhum. Toda a história do Fantasma da Ópera sobre o fantasma deixar a Christine e o Raul irem, né, e aceitar, enfim. Gente, é uma loucura. Esse musical é um surto, essa sinopse é um surto, esse livro é um surto, é loucura total e completa, tá, gente? Não faz sentido nenhum. Tudo que eu quero dizer é porque, ao final do musical, o que acontece é... Pois é, a Christine morre. A Christine morre
E quem mata ela? A Meg Giry. Por quê? Porque ela sente que o fantasma dá mais atenção a Christine do que pra ela. Ô, gente. Tá, né? Então tá bom. Eu acho que se no musical original a gente já tem uma discussão bem relevante sobre a representação da personagem feminina, da Christine, se essa representação é válida, aqui em Love Never Dies, minha gente, já era. Fica claro que, assim, sabe, a gente matando uma protagonista por um motivo X, rivalidade feminina, um negócio. Cara, é muito nada a ver, tá, gente? Isso é muito nada a ver. E aqui, realmente, a protagonista, a Christine, é realmente mal representada, assim, não existe palco para discussão. É bem. Gente, é uma coisa bem gratuita, tem uns números de cabaré bem hipersexualizados também. Por quê? Não sei. Enfim, gente, mas tudo isso pra dizer que sim, Love Never Dies é uma sequência que ninguém pediu e realmente a representação da Christina aqui é bem falha, além das outras personagens femininas. Parte 5. Um burburinho nos bastidores da Ópera de Paris. Bom, gente, esse aqui é um capítulo à parte, é só uma curiosidade, uma fofoquinha para edificar. A skin youtuber jornalístico sério sai e entra o fofoqueiro de plantão, tá? Existem alguns fatos que talvez possam elucidar um pouco a gente sobre essa representação feminina, sobre o fantasma da ópera. Na verdade, não são fatos, gente. São, assim, são fatos, mas que, num total, geram uma fofocona e que acho que elucidam, podem trazer uma luz para alguns assuntos que a gente estava falando, podem nos fazer entender melhor um pouco, dar um pouco mais de contexto, tal, do que a gente estava falando antes. Em 1971, o Andrew Lloyd Webber se casou com sua primeira esposa, Sarah Hugill. Mas, no começo dos anos 80, ele estava fazendo Cats e, na época, né, ele estava ali produzindo um espetáculo e aparece uma bela moça para ser um dos gatos, né, uma bela moça ali, uma jovem atriz que estava começando, a Sarah Brightman. E, bom, a Sarah Brightman tinha 21 anos, ela era uma atriz iniciante e acho que eu não preciso me alongar no que aconteceu. Eles começaram a ter uma fé. Lá em 1983, o Andrew Lloyd Webber e a Sarah Brightman fazem o quê? Uma viagem romântica no qual ele a pede em casamento. Oscar, mas ele não tinha uma esposa e tinha filhos? Sim. Ele estava casado e propôs a novinha Sarah Brightman em casamento. Enquanto, enfim. E bom, como eu falei, né, 83 e Fantasma da Ópera está em 86. E bom, esse foi o clima que Fantasma da Ópera foi produzido mesmo. Logo depois que ele pede a Sarah Brightman em casamento, ele passa ali pelo divórcio da primeira esposa, mas é nesse clima que Fantasma da Ópera realmente é produzido, né? E vejam, uma atriz barra cantora novinha, em ascensão, o, o compositor de música e ópera torturado. Ai, coitadinho, né? Ai, como se faz de vítima, esse Andrew Lloyd Webber. Que ama a soprano e que é obcecado por ela. Né, gente? Bom, isso, como eu disse, é fofoca, né? A gente não tem nenhuma comprovação de que realmente, né, foi tudo maquinado, que realmente é uma representação desse relacionamento com ela, não existe nada oficial, mas realmente é muito coincidência. E uma coisa que é fato é que sim, ele realmente queria, o Andrew queria mesmo que fosse a Sarah Brightman a primeira Christine, tá? Inclusive, as reviews dela, tá, gente? No começo, as reviews dela não eram muito boas, mas ela virou a primeira Christine mesmo. Então, assim, de novo, fofoca, fofoca, mas eu acho que dá um pouco mais de contexto e faz a gente falar, Parte 6. The Heat is On in Saigon. Ali pelos anos 70, um dos criadores do musical Os Miseráveis, o Michael Schomburg, ele estava folheando uma revista quando viu uma imagem que impactou muito ele. Era uma mãe deixando a filha de 11 anos na base aérea de Tan Son Nhut, em Saigon, no Vietnã. Foi a partir dessa imagem que o Alan Bubil e o Michael Schomburg,
não sei se as pronúncias sobrenomes estão corretas, eles começaram a idealizar, né, a criar o musical Miss Saigon. O musical estreou em Londres em 1989, 3 anos após O Fantasma da Ópera, e ficou 10 anos em cartaz por lá. Em 99, ele vai para Broadway, fica até 2001, sim, curto tempo. E em 2016 ele teve um revival. Aqui no Brasil, o musical Miss Saigon chega em 2007, no atual Teatro Renault, antigo Teatro Abril. E, bom, Miss Saigon, na verdade, é uma adaptação da ópera de 1904, Madame Butterfly. Uma adaptação de um livro de 1909, uma adaptação de uma ópera de 1904. Eita, como eu queria conteúdo! Olha o verso fechando, gente, ó. A mente de titânio. E bom, eu vou falar um pouco da sinopse de Madame Butterfly, porque vai ser muito importante agora pro resto desse vídeo, tá? Em 1904 mesmo, né, na época que a ópera foi lançada, ela foi escrita mesmo para ser nessa época de lançamento, a gente tem esse oficial britânico da Marinha, e que ele tá no Japão, e ele se casa com essa jovem de 15 anos. Ai. Ele se casa com essa jovem de 15 anos, e ela é apelidada ali de Butterfly, né? Na verdade, esse militar, ele não, na verdade, tem pretensão, ele não ama essa menina, ele na verdade não tem pretensão nenhuma de ficar nem no Japão, ele só quer vazar para os Estados Unidos, né? Na verdade, para a Inglaterra, para conseguir uma nova esposa, né? E, enfim, casar de novo. Mas, por conveniência, ele está casando ali com a Butterfly. E ainda no primeiro ato, eles cantam um dueto e passam a noite juntos, né? No segundo ato, já se passaram 3 anos, esse cara, ele se mandou mesmo, tá? E a pobre da moça deu já à luz a um filho desse militar, né? E ela fica esperando ele voltar, porque ela acredita que ela é a última romântica, né? Ela acredita realmente que ele vai voltar para buscar ela. No terceiro ato ele volta, e volta com a nova esposa, né? A Kate. Quando o americano chega lá, vê que a Butterfly arrumou toda a casa para recebê-lo, ele... Enfim, ele vaza, ele fica com medo, ele fala, deu ruim, e já era. Sobra pra quem? Pra Kate, pra nova esposa, dar a notícia que, assim, querida, não vai rolar. E aí, a Butterfly, né, a jovem japonesa, decide entregar o filho, e quando ela entrega o filho pro casal, ela pega a faca seppuku do pai dela, e essa faca é a usada, né, na cultura japonesa para... E esse é o final. Dito isso, Miss Saigon a premissa é quase ipsis literis. O enredo é quase um copy-paste disso, e a gente vai falar bastante disso aqui. Parte 7, The Confrontation. Falando das problemáticas de Miss Saigon, que pasmem, são muitas. Eu vou começar então mostrando para vocês a principal dessas problemáticas por meio da reportagem do Fantástico de quando Miss Saigon chegou aqui no Brasil. O mais difícil é que, além de cantar, dançar e representar, muitos personagens precisam parecer vietnamitas, ou seja, ter olhos puxados, como Cristina. Meu pai tem um olhinho assim puxado, mas não é nada de oriental assim. Minha gente. E essa é uma das várias problemáticas de Miss Saigon, mas eu acho que essa é a maior, assim. E, bom, na primeira montagem, né, quem fez o papel do dono do bordel vietnamita foi, na verdade, o Jonathan Pryce, né, esse ator britânico, e sim, ele usava próteses para ficar com o olho mais parecido dos descendentes, né, asiáticos, né. Gente, esse caso realmente foi um caso de Yellowface que gerou muita controvérsia, até porque depois de todos esses 10 anos ali em cartaz na West End, em Londres, quando Miss Saigon vai para Broadway, com o Jonathan Pryce reprisando o papel, começam a rolar uma série de protestos. E, por conta desses protestos, que esse musical, que Miss Saigon, né, esse musical na Broadway,
ficou por um período tão curto tempo, só ali 99 a 2001, justamente por causa de toda essa polêmica, né? Bom, outra crítica em relação ao musical que vem muito forte é o próprio enredo, que replica ali, né, segundo críticos, né, replica ali um discurso bem racista e orientalista mesmo. A gente está falando toda aquela ideia de salvador branco, né, do soldado que vem salvar a jovem vietnamita dos perigos do Oriente. E essa ideia de que o filho da Kim, né, da menina vietnamita, tem que ser levado para os Estados Unidos meio que a todo custo, sabe? E a própria representação, né, dos personagens vietnamitas, né, tirando as mulheres, que eu vou falar no próximo capítulo do vídeo, os homens vietnamitas são dois. O primo da Kim, que tenta matar o filho dela, e que depois vira lá o oficial, né, dos comunistas, e o dono realmente do bordel, que quer a todo custo ir para os Estados Unidos para ganhar dinheiro e usa o filho da Kim, quer usar o filho da Kim para conseguir isso. Parte 8, o pesadelo de Kim. Eu acho que a primeira cena de Miss Saigon é muito emblemática, porque já responde pra gente essa questão da representação feminina no musical, tá? Por quê? Porque é uma cena no bordel das mulheres vietnamitas dançando e se oferecendo aos oficiais estadunidenses, né, aos soldados estadunidenses. E é algo bem hipersexualizado mesmo, tá, gente? Pra você que não assistiu, é algo bem hipersexualizado mesmo e parece que realmente não é colocado de forma crítica ou como uma forma de reflexão, sabe? Não, até porque tem esse grande número depois, quando se passam lá os 3 anos e quando o soldado volta lá com a nova esposa, a gente tem de novo ali uma cena de meio que de striptease ali num bar, assim. Então é algo realmente bem realmente pra sexualizar mesmo, uma hipersexualização bem desnecessária, na minha opinião. Bom, falando mais especificamente da nossa protagonista da Kim, ela tem 17 anos, diferente da ópera, né? Uma mudança passou de 15 para 17. Ela é virgem e tá trabalhando no bordel porque ela ficou órfã depois que os pais dela morreram nesse ataque aí durante a guerra do Vietnã, né, em Saigon. E aí que nela a gente tem esses estereótipos, né, dessa jovem asiática submissa, né, dessa submissão da mulher asiática e, enfim, né, ela e o Chris se apaixonam e passam a noite. E vocês percebem quando eu falei, eles se apaixonam e passam a noite? Vocês percebem de novo aqui o que eu abordei no Fantasma, voltando? A questão de a gente tem uma história muito problemática, mas que ela se transforma numa história de romance, né? De novo, a gente está romantizando esse homem adulto, tirando vantagem de uma menina jovem, né? De uma jovem mulher. A gente está de novo repetindo isso, só que colocando essa roupagem romântica, né? Só que eu acho que aqui em Miss Saigon é pior, porque pelo menos no Fantasma a gente tem essa área moralmente cinza. Aqui não, aqui o Chris é o herói, aqui o Chris é o americano, o soldado fortão, sabe? E então eu acho que em Miss Saigon acho que essa representação é até um pouco pior, né? E essa romantização é até um pouco pior. E acho interessante também mostrar para vocês como essa má representatividade ela falha como um todo no musical. Na dissertação A World So Different From All That You Are, Miss Saigon and Orientalism, da Nikki Hutchnick, ela vai falar basicamente que todas as músicas assim de Miss Saigon, quando a gente tem a trilha da Kim, né, a trilha da nossa protagonista vietnamita, né, se usam instrumentos orientais. E só nessa trilha. Os instrumentos orientais estão só na trilha da Kim. E a Nikki, para a dissertação, fez a pesquisa e ninguém da equipe musical de Miss Saigon é do Oriente. São todas pessoas do Ocidente. Ou seja, que não tem nenhum conhecimento cultural ou às vezes até prático sobre esses instrumentos. Ou seja, parece que esses instrumentos ali estão só para dar um toque, sabe, exótico e mostrar que é diferente, que é exótico. E bom, a cena em que a Kim aceita dar o filho dela
para os americanos também é bem interessante, porque as mulheres asiáticas, né, no musical, elas ou foram colocadas como interesseiras, no caso das prostitutas que querem ficar com os americanos para ir para os Estados Unidos, ou como a submissa, que é o caso da Kim. E quando chega a esposa do oficial americano, né, a esposa do Chris, a gente não sei se a gente espera, a gente talvez nós aqui Brasil, a gente espera talvez que a mulher americana, sei lá, vai ser um pouco mais grosseira com a Kim por você ficou com meu marido, você teve um filho com meu marido. A americana, na verdade, é tratada como uma santa. Ela fala com toda a calma do mundo e quando a Kim oferece o filho, ela fala, não, imagina que absurdo. Ela fala, não, pelo amor de Deus. Entende que, tipo, olha como a maneira que as mulheres vietnamitas foram retratadas e aí quando chega a mulher americana, ela é tratada dessa forma pacífica, espirituosa e sem defeitos e quase assim, sabe, angelical mesmo, assim, sabe, super apoiadora das mulheres e apoiadora da causa, sabe, eu acho que é algo interessante de se analisar. E aí, falando mais especificamente da morte da Kim, né, pra mim, muitos outros críticos, ela é totalmente sem sentido. O fato de não ter nenhum conflito, nem interno dela, não é mostrado nenhum conflito interno dela, de entregar ou não a criança, pra mim só reforça esse estereótipo dela da mulher do Oriente submissa, sabe? Porque poderia ser algo adaptável, gente, e eu queria muito reforçar isso. A gente tá falando de adaptações, tudo isso poderia ser mudado. Essa cena, essa última cena de Madame Butterfly para Miss Saigon poderia ter sido mudada. Mas não, eles realmente copiaram Ipsis Literis, na verdade não copiaram totalmente, porque na ópera ela usa uma faca, aqui ela usa uma arma. Mas, gente, assim, poderia ter sido adaptado. A gente tá falando ali, primeiro, na ópera a gente não tava falando ali de um contexto de guerra necessariamente. Aqui a gente tá falando da guerra do Vietnã, por que não interiorizar isso, né? Por que não trazer para esse conflito, talvez, por exemplo, uma consequência da guerra ali, né? Não, ela só entrega a criança, não existe nenhum... A gente não tem nenhum... Claro, você percebe que existe um conflito, né, dela como mãe, mas não tem uma potência nisso, nessa análise. E ela é muito rápida a entregar a criança, sabe? E é algo que, na minha opinião, poderia ter sido adaptável. Ainda falando dessa questão da adaptação, como eu falei, parece que é um copy-paste quase da ópera, só que no Vietnã. Só que, gente, a cultura japonesa e a cultura vietnamita, isso alguns críticos que eu vi, eu vou deixar aqui na descrição, pontuaram muito bem. São duas culturas extremamente diferentes. Não é só porque existe uma ópera base que você precisa adaptar quase igual, sabe? São duas culturas diferentes, são inclusive contextos diferentes. Um é Japão 1904 até a Guerra do Vietnã nos anos 60 e 70. Mas eles meio que só fizeram essa transposição de roteiro mesmo, só mudaram essa roupagem, entende? Então, realmente é algo que merece sim ser revisitado, revisto mesmo. E assim como em Love Never Dies, só pra concluir, realmente é uma morte de uma protagonista totalmente sem sentido, de uma forma brutal. Parte 9. Desejando que você estivesse aqui de novo, de alguma forma. Eu já conhecia o Fantasma da Ópera pelo filme de 2004, que eu assisti ali durante o final da minha infância, início da minha adolescência ali, mas eu nunca tinha visto o musical de fato. Até que em 2017, 2018, né, eu fui assistir. E quando o lustre tá coberto no palco e ele é revelado, aceso e ele sobe acima da plateia, me deu um nó na garganta de emoção. E isso não é por acaso. Não dá para negar a importância desses dois musicais, Fantasma da Ópera e Miss Saigon. Claro, né, gente, o Fantasma a gente não precisa falar, né? Olha o tanto de anos que ficou na Broadway. E é um dos maiores musicais de todos os tempos. E ambos fizeram algo bem interessante, que eles são os pais, quase, os pioneiros dos megas musicais, né? Que são aqueles musicais com grandes efeitos, né? Aqui, o lustre, em Miss Saigon, o helicóptero, né? Que desce ali perto da plateia. Porém, isso não quer dizer que a gente não precise questioná-los. E eu acho que, atualmente, acho que tudo bem a gente olhar para essas obras dos anos 80 com criticismo.
sabe? Eu acho que é bom a gente revisitar essas obras com olhares atuais, porque realmente existem coisas que hoje talvez não funcionem, coisas que hoje realmente são questionáveis. Esses dois musicais, eles não são só fruto do seu tempo, eles não são só frutos dos anos 80. Eles, na verdade, são frutos de obras de 1900, gente. E esse é o ponto. Elas são adaptações. Os finais, eles poderiam ser diferentes, eles poderiam ter sido adaptados. Você não precisava manter o mesmo final, nem... Na verdade, para Christine, acho que não faria muita diferença. Claro que em Love Never Dies você poderia mudar o final da Christine. Mas, por exemplo, no caso da Kim, você poderia ter mudado o final da Kim. Mas eu acho que também não adianta muito a gente ficar pensando nisso, porque a gente estaria em versus e se, né? E se a Kim não tivesse morrido, o que ia acontecer? E se tivesse um confronto dela com o Chris? Enfim, a gente já entra em muitos e se. Mas acho que é importante a gente pensar sobre como as mulheres são tratadas nessas obras, sabe? Acho que a gente fala muito de representatividade, mas a gente tem que parar e refletir sobre o que é isso. Pensando no teatro, como eu disse lá no início do vídeo, claro, para hoje as mulheres estarem ali como papéis de protagonista e à frente dos palcos, existia uma época que elas não podiam entrar no teatro. Existiu muita batalha e muita luta para isso. E pensando, por exemplo, em representatividade de pessoas LGBTQIA+, ou de pessoas negras, é importante sim a gente ter representatividade, mas a gente precisa pensar no que é representatividade. Representatividade não é só colocar a pessoa no palco. Temos um personagem feminino, né? Temos uma mulher, temos uma pessoa LGBTQIA+, temos um personagem negro. É como essa pessoa está sendo colocada em cena, como ela está sendo representada. E essa é a verdadeira representatividade, né? Como colocar esses personagens em cena e não apenas colocá-los ali de qualquer forma, né? Então, para concluir, o que eu acho que eu tô querendo dizer é a gente não consegue mudar a história da Kim ou da Christine. Essa sina elas carregam, na verdade, desde 1900. O que a gente pode fazer é parar e pensar como elas foram retratadas para a gente hoje não cometer esses erros, não cair nessas mesmas armadilhas, sabe? E para hoje a gente realmente ter personagens femininas realmente bem representadas nos musicais e na Broadway. Muito obrigado por acompanharem esse vídeo, ficarem até o final. Eu vou deixar todas as referências que eu usei para produzir esse vídeo aqui linkadas na descrição. Também muito obrigado pelos comentários no vídeo de Legalmente Loira. Fiquei muito feliz com a recepção de vocês. E prometo que tá vindo mais vídeo aí, mais cedo do que vocês imaginam, inclusive. E, bom, não esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam, os takes de vocês, as opiniões. Curtem, compartilhem, por favor, compartilhem com aquele seu amigo que gosta de musical, sua amiga que gosta de musical e vai gostar desse vídeo. E é isso, gente. Beijo, tchau.